Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo está aqui dizendo, talvez esse seja o final da primeira carta de Paulo aos Coríntios, já que a primeira carta provavelmente é formada por duas cartas, não é, que ele escreve. Paulo aqui está dizendo para a igreja de Coríntios que o objetivo da vida, das atividades da vida, deve ser glorificar a Deus. Olha que interessante que Paulo está aqui instando com a igreja que está reunida ouvindo ele. Olha, as atividades da vida devem ter como objetivo a adoração a Deus. Não deve haver outra objetividade nas ações que nós fazemos, a não ser adorar ao nome do Senhor, nosso Deus, não é? E aqui o pastor Jean Willis, logo no começo, propõe uma conversa, não é? Uma conversa em casa. E aí ele fala assim, quem nunca ouviu esse tipo de diálogo, não é? Filho, desliga lá o fogo da panela de pressão, por favor. Aí o filho responde, calma aí, mãe, estou mandando uma mensagem pro Davi, não é? Davi nem está lá na casa dele, está no telefone, não é? E ele continua, né? Vai rápido, a mãe, vai rápido, senão o feijão queima. É que eu estou esperando aqui seu tio atender o Telegram. E já vou avisando, nada de usar o telefone na hora do almoço, hein? Muito menos na hora de dormir, não é? A realidade, irmãos, é que a tecnologias, telefone, iPads, tablets, telas, já não fazem parte mais do mundo do futuro, não é? É do mundo do agora. Nós estamos vivendo já uma época aqui do ano que os nossos irmãos aqui estão acompanhando um estudo pelo telefone, não é? Estão lendo pelo telefone. Nós estamos aqui transmitindo via Zoom. Eu estou olhando aqui uma tela, uma câmera que está me filmando e nós estamos fazendo isso de maneira... As pessoas que estão acompanhando talvez esse culto aqui estão acompanhando no YouTube, não é? No culto gravado. Então isso faz parte da modernidade. Nós não podemos fazer de maneira nenhuma demonizar as ferramentas que nós temos para viver a vida moderna, não é? O telefone, o computador, o iPad, as telas não são uma questão, por exemplo, de luxo mais, não é? Eu lembro que eu falava com a minha mãe, quando a gente conversava a respeito de viagem aqui nos Estados Unidos, né? Sobre viajar aqui nos Estados Unidos. E a minha mãe cresceu de um lugar muito humilde, né? No estado de São Paulo, e como vários de nós aqui, crescemos em um lugar bastante humilde. E viajar de avião era um luxo, não é verdade? Viajar de avião era uma coisa glamurosa. E eu falei para minha mãe algumas vezes, né? Minha mãe que não teve a oportunidade nunca de viajar de avião, eu falei, mãe, faz tempo que avião não é mais luxo, não é? Viajar de avião já não é mais glamour, não tem glamour de viajar de avião, não. E pasmem os senhores, não é? Eu tô aqui no mesmo barco com vocês, nem primeira classe mais é luxo. A não ser que... Não é? A não ser que você já voe internacional e você vá deitado e tal, ou você vai naquelas companhias da Emirates, tá? Que você tem até um quarto fechado com uma passagem de avião, é $20 mil para o outro lado do mundo, aí você vai viver algum luxo, mas não é que o avião tem um lounge, né? Que você, ali tem um restaurante dentro do avião, tá? Aí você vai viver algum luxo, mas a viajar de avião já não é mais luxo, não é? Pelo contrário. Quanto mais eles conseguem enfiar gente no avião, eles estão fazendo hoje. Porque se tornou uma necessidade do mundo moderno. Entendeu? Você se locomover hoje de um lugar para o outro do mundo, já não é mais uma questão de não é uma questão da normalidade da vida. Não é? Você fala assim, eu vou pegar um avião essa semana, daqui 2 semanas eu vou pegar outro. Já não é mais não é normal, não é? O aeroporto americano é uma rodoviária. Não é? E tem uns que parecem rodoviária mesmo, né? Semana passada eu desci no aeroporto de Burbank, eu achei que eu estava numa rodoviária do Tietê, lá de São Paulo. Né? Pensa um aeroporto ruim. Né? E a gente ainda agora começa, né? Que tipo de aeroporto é bom, que tipo de aeroporto... Por quê? Normalidade, a gente consegue comparar. Não é? O que isso me diz? Me diz que a gente tem que olhar diante de nós essas questões da modernidade e da tecnologia, já não com olhos retrógrados. Nós precisamos de entender que isso faz parte. Eu fico observando às vezes, e por favor, me entenda aqui que isso aqui é um comentário, não é um diagnóstico, tá? Nós estamos aqui comentando desde que a gente está entrando. Nós vamos falar bastante disso hoje, então. Essa questão das telas, né? Vários psicólogos fazem, inclusive acho que os psicólogos estão aqui, vão concordar com essa ideia. O perigo das telas, muito tempo de tela, não é?
que as crianças estão ficando assim, assado por causa de tela, etc e tal. Eu, sinceramente, na minha opinião, eu discordo disso. Por quê? Porque essa geração é nativa de tela. A nossa geração tem problema com tela. A geração anterior tem problema com tela. Essa geração é nativa de tela. A tela faz parte do cotidiano dela, ok? E aí, inclusive, você vai começar a perceber que certas diferenças das crianças daqui para frente, que é onde elas vão conseguir desenvolver muito melhor algumas coisas que as crianças antigamente desenvolviam diferente. Por exemplo, essas crianças novas, elas vão ser muito melhor em tecnologia e muito pior em esporte. E as crianças anteriores vão ser muito melhor em esporte e muito pior em tecnologia. Porque esse é o mundo nativo delas. Entende? E aí a pessoa se acostuma mais cedo. É claro que isso vai desenvolver problemas de saúde diferentes do que se desenvolveu no passado. Entendeu? O problema, por exemplo, da década de 80, da década de 90, foi muita gente com câncer por causa de questões químicas. Ok? Você pode esperar que a década de 50 e a década de 60 do ano 2000, o problema vai ser visão. Vai ser o que vai acontecer. Por quê? Porque existe uma natividade agora. Por exemplo, o Facebook, se eu não me engano, surgiu no ano 2008. Não é? Se eu não me engano, 2008. Ou seja, quando o Noah nasceu, o Facebook já tinha 5 anos. Tem noção? Né? E nós vimos isso ser criado. Nós vimos isso aparecer. Nós vimos a internet se tornar uma grande incógnita do que seria. E hoje, quem vive sem internet? Quem não tem alguma coisa disposta na internet? Quem não usa a internet? Quem não usou a internet hoje? Não é? Você usou a internet hoje. De alguma maneira você se ligou na internet de alguma maneira. Então, a questão é, como é que, na pergunta que o pastor John Willis faz, não é? Até onde os relacionamentos familiares, então, têm sido fortalecidos ou enfraquecidos pelo uso das telas? Ok, isso é uma realidade. Nós já entendemos que a realidade do mundo onde nós vivemos são as telas. Como é que isso influencia para bem e para mal a nosso relacionamento? Não é? Como esposa, esposo, marido, mulher, filhos, pais. Como é que isso influencia? Não é verdade? Nosso relacionamento em família está baseado nas Sagradas Escrituras ou ele também tem sido moldado pelos novos padrões cibernéticos? Não é? Nós vamos aqui refletir um pouquinho. Então, a primeira definição, tecnologia é toda ferramenta ou conhecimento desenvolvido pelo homem para facilitar tarefas e transformar o ambiente ao seu redor. Assim, a tecnologia em si não é boa nem ruim. A tecnologia não é alguma coisa que você pode agregar um fator moral nela. O fator moral está naquilo que você faz com a internet, naquilo que você faz com a tecnologia, não é? Ela se torna bênção ou maldição, dependendo de como é usada. No contexto familiar, pode ser ponto de comunicação ou muro de separação. Quando você vai para abrir o Salmo 78:4, fala: não encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, não é? Por exemplo, a questão, então, é a comunicação. E comunicar é tornar comum, partilhar. Comunhão deriva de comínio, de unidade em compartilhar. Definições à parte da maneira prática, comunicar é compartilhar as ideias sedimentadas com amor, enquanto comunhão é a união profunda que resulta disso. Ou seja, nós precisamos da família comunicar e comungar. Comunicar os valores e comungar os valores. E desfrutar dos valores que foram comunicados, não é? Tem muita família que se importa muito em comunicar os seus valores, por exemplo, não é? Nós temos casos de algumas pessoas que dentro da família é aquela pessoa que está sempre comunicando. O que ela está comunicando? Está comunicando queixa, está comunicando problema, está comunicando tristeza, está comunicando desavença. É verdade ou não é? Tem pessoas que são especialistas em comunicar, não é? Está comunicando que não está bem, não é? E depois comunga sobre o que não está bem. Como ela faz? Ela desfruta daquela comunicação de que as coisas não estão bem. Tem gente que é especialista nisso. Tem gente que é especialista, por exemplo, em comunicar coisa boa, não é?
A pessoa só fala de coisa boa. E quando eu falo coisa boa, entenda que não só coisa boa no sentido bíblico da palavra, mas coisa que é legal de desfrutar, é legal de viver, não é? Quem não gosta de viver com uma pessoa bem-humorada? Muita gente. Muita gente não gosta de viver do lado de gente bem-humorada, né? Mas a maioria das pessoas gosta de viver do lado de pessoas bem-humoradas. Gente que está sempre comunicando coisa boa, brincando, mexendo, não é? Eu tenho um amigo lá na Flórida que quando ele me liga, ele sempre está comunicando coisa boa, engraçada, tá me contando umas histórias engraçadas, uns negócios, uns causos e tal, e você dá risada com ele e tal, porque ele é uma pessoa comunicativa para bem. Depois ele desfruta disso também, desfruta dessa comunicação que ele faz, não é? Mas e você pode também estar comunicando as coisas do Senhor e também desfrutando delas. E tem como comunicar as coisas do Senhor de maneira ruim, de maneira boa. Quem, por exemplo, não viu pais que só comunicam as coisas de Deus para repreensão? Não se lembra de comunicar a Deus das coisas boas que estão fazendo. Não é? Tem filhos que cresceram assim, com o pai comunicando as coisas de Deus quando as coisas vão mal. Mas não quando as coisas vão bem. Não é? Quando as coisas vão bem, ele não lembra de Deus, ele só lembra de Deus quando as coisas vão mal. E aí na hora da comunhão, a comunhão das coisas de Deus sempre traz um peso, porque ela sempre foi comunicada a respeito de um problema ruim. Não há prazer de comungar de Deus em momentos positivos, porque nunca Deus foi introduzido em momentos positivos. Não é? Dessa mesma forma, a gente pode entender que a boa comunicação é a base unicelular da família. Comunicar-se bem entre a família é a parte unicelular da família, ou seja, que une a célula familiar. A boa comunicação, não é? E tem vezes, irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, que você tem que sentar com a família e entender onde a comunicação está saindo errado. Não é? Já aconteceu comigo, gente, vamos lá. Vamos entender aqui o que é que nós estamos entendendo errado? O que é que nós estamos capturando errado daquilo que a gente está se comunicando uns com os outros? Vamos tentar entender qual que é o problema, qual que é a situação, o que é que não está sendo compreendido bem. E chegar ao denominador comum, não é? Quantas vezes então a gente, por não comunicar, né, o pessoal fala assim, por causa de um grito se perde uma boiada, né? Sabe por que essa expressão? É porque o boieiro não fala assim, e a boiada foi embora. Por causa de um grito, se perde uma boiada, não é? E às vezes é uma comunicação que você precisa de fazer para melhorar a situação da família. Filipenses dá uma recomendação, né? Paulo dá uma recomendação para a igreja em Filipos, o capítulo 4, versículo 8, sobre a questão daquilo que deveria ser gasto tempo com. E aí ele fala, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Que o nosso pensamento, a maneira como a gente vê a vida e experimenta a vida, tem que ser baseada em valores bons, de boa vontade. Não é verdade? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. A comunicação familiar, então, guiada pelo amor e pela verdade, constrói uma comunhão hereditária, que transmite a fé dos valores de Deus como as tribos de Israel traziam a tradição oral. Deuteronômio 6 e 7, né, que você tinha que comunicar aos seus filhos, atar no pescoço e tal. Eu acho interessante isso e comparar o Salmo da Família, o Salmo 127. O Salmo 127 fala que bendito é o varão que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, porque a sua mulher será como videira ao redor da sua casa. Não é? E a videira é um tipo de planta que ela cresce sobre a superfície, que ela se amarra à superfície, que ela está crescendo, não é? E é importante que a videira, ela cresce ao redor da casa, porque a casa está bem comunicada para ela onde está. O primeiro relacionamento que tem que ser bem comunicado é o relacionamento do casal. E a gente vai no Casados para Sempre, por exemplo, a gente tratava já algumas vezes desse assunto, de falar Casados para Sempre. Aliás, eu quero dizer para você, a nossa liderança, né? A minha família, o pastor Marco Sérgio, o presbítero Raudinei, nós estamos nos preparando para em 2026, comecinho do ano, não é? Preparar o nosso Casados para Sempre. Logo depois das nossas primícias, nós vamos começar o curso do Casados para Sempre, são 13 semanas
São poucas vagas, eu apenas tenho 5 vagas do Casados para Sempre a partir do ano de 2026. Eu queria dizer para você aqui, se você quiser participar com o seu esposo, com a sua esposa, nós apenas temos 5 casais nesse primeiro grupo, ok? Que nós vamos abrir. E se você tem vontade de fazer isso, eu quero dar aqui a oportunidade para você. São apenas 5 casais do primeiro grupo, nós vamos fazer de novo. Só que cada Casados para Sempre dura mais ou menos 3 meses. Porque são 13 semanas. Então, se você não entrar na primeira turma de 5 casais, você vai precisar de esperar 3 meses para entrar. Então eu quero dar a oportunidade para você aqui. Se você quiser fazer com o seu esposo, são 13 semanas que você vai precisar se debruçar nesse estudo junto conosco. E eu posso dar de certeza para você, fazendo aqui o Plim Plim, vai revolucionar o seu casamento. Glória a Deus. Vai ser extraordinário se você fizer esse curso. São 13 semanas e eu tenho vaga para 5 casais para nós fazermos esse curso para a glória do nome de Jesus. Amém? Fecha aqui parênteses. E ele vai falar que é como árvore, é como uma planta de uma videira ao redor da sua casa. Seus filhos, como plantas de oliveira ao redor da mesa. Olha só, sabe o que acontece ao redor da mesa? Comunicação. Não é? E aí ele fala assim que bem-aventurado será esse homem e ele vai se dar bem em tudo que ele fizer. Não é? E ele vai ver os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Olha que interessante isso. Um homem que começou crendo em Deus, fez um casamento abençoado, teve filhos abençoados, e porque ele comunicou bem as etapas da sua vida, ele conseguiu ver a próxima geração. Isso é muito interessante, não é? Tem avós, irmãos, tem avós, eu conheço avós, que os filhos não trazem os netos para ver os avós. Porque os avós são má influência. Eles não querem que os filhos conheçam os avós, estejam ligados aos avós. Mas eu também conheço famílias que o prazer dos filhos é trazer para conhecer o pai e a mãe. É para estar com o pai e a mãe. Não é? Deixa até o menino vir para o pai dele para dormir no colo da avó. Não é? É o prazer. Por quê? Porque existe uma comunicação eficaz do que significa o amor a Deus. E isso marca a família. Verá os filhos dos seus filhos e a paz em Jerusalém. E é tão interessante que alguém estava fazendo essa pesquisa, eu vi ela hoje online antes de vir para cá. Fizeram uma pesquisa com o grande pregador Jonathan Edwards, não é? E foram fazer, tipo assim, o que aconteceu com os descendentes de Jonathan Edwards? A primeira coisa que eles descobriram é que Jonathan Edwards teve até o ano de 1980, alguma coisa assim, 1340, alguma coisa, pessoas que vieram da família do Jonathan Edwards. Aí descobriu que dessas pessoas, teve um presidente da república americano, presidente americano, teve 100 pastores, não é? Teve mais 3 senadores, não sei quantas pessoas que fizeram isso, aquilo, pessoas prominentes, a partir da vida de um homem que foi pregador e que teve a fé no Senhor. E aí fizeram uma pesquisa também, pegaram um homem lá da mesma região que tinha uma ficha criminal, famosa também, não é? E descobriram que esse homem com essa ficha criminal famosa teve só 580 descendentes. Desses 580 descendentes, tinha 8 assassinos. Tinha 100 criminosos bandidos. Por quê? Comunicação hereditária. Comunicação hereditária. Irmão, você não sabe como que tem valor o preço que você está pagando pela sua família na presença do Senhor hoje. Pode parecer em vão, pode parecer distante, pode parecer duro, mas Deus está preparando um futuro glorioso para a sua família através daquilo que você está plantando hoje. E é uma plantação geracional. Começa pela comunicação, não é? Aqui a gente vai entrar agora num tema bastante interessante, né? O pastor Januíris aqui propõe, nós damos uma olhadinha na Arca de Noé, não é? Deus revelou a Noé o projeto da arca. Não apenas confiou a construção, mas também a orientação para a sua família. A obediência conjunta foi essencial. A comunicação espiritual preservou a unidade. Hoje, quando pais e filhos não dialogam, surgem
rupturas. Eu faço essa pergunta para mim. Será que meus filhos entendem por que nós servimos a Deus? Será que eles entendem que a posição que a gente tem na igreja, né? Estou falando de mim, a posição que a gente tem na igreja, ou a maneira como a gente leva a sério as coisas do Senhor, tem uma motivação real por detrás? Às vezes me entristece, irmãos, quando nós conhecemos irmãos, irmãs, famílias, que os filhos não entendem e não têm qualquer apreço pelas coisas de Deus. Que não entendem. Eles não foram comunicados eficazmente. Eu entendo que as crianças vão chegar na vida adulta, vão fazer suas próprias escolhas. Isso é normal. E alguns vão fazer uma escolha ruim. Eu entendo isso. Apesar da palavra de Deus ser, olha, ensina a criança, ela não vai se esquecer. Não é? Mas alguns fazem uma comunicação ruim. Porque às vezes até dentro da casa só tem um dos cônjuges lutando pela verdade. Não é? Quando não, muitas vezes, isso acontece em várias famílias. Não é? Às vezes a maneira como a mãe trata o pai tira a autoridade do pai para falar das coisas de Deus. Às vezes como o pai trata a mãe, tira a autoridade da mãe para falar das coisas de Deus. Às vezes o mau relacionamento que eles têm junto causa uma ruptura nas crianças crerem que Deus realmente é poderoso, porque esse povo não se dá bem aqui dentro de casa. Mas a realidade é que essa boa comunicação espiritual fez com que os filhos de Noé crescem que o pai dele não estava doido. E não só eles vieram sozinhos, eles não vieram sozinhos para dentro da arca, eles trouxeram a esposa. Não é? Não só a esposa de Noé estava lá dentro da arca, como a esposa dos filhos. Ele teve uma comunicação eficaz. E, inclusive, eles usaram da tecnologia da época para guardar a sua família. Porque o milagre que aconteceu na vida de Noé foi o fato de ele estar avisado sobre a chuva. Mas quem construiu a arca foi ele. E nem tinha meteorologia. Hã? Não tinha quem ficava, amanhã vai fazer sol. Não tinha meteorologia, não é? Quando veio a chuva, né? Se bem que eu acredito, olhando as evidências, que aquela geração era muito mais tecnologicamente avançada do que a nossa hoje. Só para você ter uma ideia, mas era pouquinha gente sobre a Terra, né? Só para você ter uma ideia, a maioria dos comentaristas desse pedaço da Bíblia concordam que a população humana na época do dilúvio era de 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas, mais gente do que hoje. E onde estava todo? O mundo todo? No mundo todo. No mundo todo. Primeira vez que eu ouço. E a tecnologia era muito avançada. Eu acredito que sim. Era muito avançada. Eles tinham uma tecnologia diferente, mas muito avançada. Coisas que eles faziam naquela época, até hoje nós não sabemos como fazer. Não é? Até hoje vão lá nas pirâmides e se discute como é que as pirâmides estão daquele jeito. A manipulação dos materiais naquela época era muito mais avançada. A questão é que a nossa tecnologia hoje é diferente. Mas não acho que a tecnologia deles era menor. Não é? Até a gente está entrando num outro assunto aqui, mas só para você saber, a composição da Terra era diferente. Por exemplo, a maioria dos comentaristas dessa época aí, tem um livro muito bom para isso, do criacionismo do Ken Ham. A CPAD traduziu esse livro para o português. Ele comenta que em volta da Terra existia água, como se fosse uma estufa de água. Como se tivesse em cima da atmosfera uma camada de água que ficava presa, porque a gravidade onde a água estava não fazia nem que ela caísse, nem que ela fosse para o espaço, ela ficava em volta. E foi justamente essa água que fez a primeira chuva. Porque na terra não chovia. Porque a umidade da terra era como se fosse uma estufa. Sabe as estufas que você vê? Que tem aquele plástico que bate, aí a água fica toda em cima. Não é? E ela não desce como chuva, fica uma umidade lá dentro. É a mesma ideia que acontecia na terra antes do dilúvio. O que isso fazia? A qualidade do ar da terra era muito melhor. O oxigênio da atmosfera era muito maior nessa época. É por isso que as pessoas viviam muito mais tempo. A ciência já conseguiu entender por que as pessoas viviam 900 anos. Porque aquela camada de água em volta impedia que o sol causasse algum problema, não é?
e mantinha o ambiente muito mais oxigenado, com que as pessoas viviam muito mais tempo. Doenças, por exemplo, que às vezes se vem por causa da radiação do sol, não entravam. Era uma outra época, não é? Mas mesmo com toda essa beleza, o pecado estava sobre a terra, e a família de Noé, olha que interessante isso, a família de Noé creu que o pai tinha recebido de Deus alguma coisa que nunca antes tinha acontecido. E eu gosto de falar de Noé, falo assim, olha, Noé ouviu que, é como se, Noé ouviu que aconteceu uma coisa que nunca aconteceu e fez alguma coisa que nunca ninguém tinha feito. Porque não existe história de barco antes de Noé. É tão interessante que a palavra em chinês para embarcação, para barco, é veículo para 8 pessoas. O símbolo para barco em chinês, que forma a palavra barco em chinês, é formado etimologicamente por essas palavras. Veículo para 8 pessoas. Por quê? Era a arca. A arca foi um veículo para 8 pessoas que levou. Não é? Até mesmo a questão dos animais. Mas, voltando ao cerne do estudo, se houvesse uma ruptura ali, Noé tinha perdido seus filhos. E isso diz respeito também que era independente das falhas de Noé. Olha, é claro que Deus quer que você ande de maneira perfeita. Mas Deus conhece você. Sabe que você não consegue. Agora, melhor do que andar de maneira perfeita é andar de maneira sincera. Porque os fariseus alcançavam quase a perfeição, mas não eram sinceros. Se você tem falhas, mas vive sinceramente, você consegue comunicar bem as coisas de Deus. Os filhos de Noé tinham falhas, mas criam na sinceridade do pai. E não era que Noé era perfeito. A Bíblia fala que Noé achou graça. E o que é graça? Favor imerecido. Deus olhou para Noé e falou assim, eu vou salvar essa família aqui. Esse cara quer andar direito. Eu vou ajudar ele. Ele vai acreditar naquilo que eu vou oferecer para ele fazer. Eu vou chamar ele e ele vai conseguir cumprir o trabalho, né? Famílias, então, elas são abençoadas pela boa comunicação. Famílias que dialogam em fé e cooperação experimentam restauração e unidade. Como é bom, irmão, quando a gente consegue entrar no denominador comum em casa. Por causa do Senhor. Não é? Ter a experiência de sentar, conversar, resolver um negócio da palavra de Deus, entender pela palavra de Deus como é que a gente tem que fazer. Como é difícil, irmãos, quando um tem que calar pela ofensa. Não é? Como é difícil quando as discussões terminam porque eu quero, porque vai ser assim, acabou. Não é? A não ser uma comunicação que traga bênção para casa, traga uma bênção para a família. Não é? Ainda que exista alguma divergência ainda, mas que o denominador da família seja o Senhor. Aquilo que Deus quer, não é? E as famílias são arruinadas pela falta de comunhão. Eli e seus filhos, por exemplo, ele não os repreendeu. A falta de correção destruiu sua casa. Olha que coisa terrível. A falta de correção na casa de Eli era sumo sacerdote. Mas a falta de correção de disciplina trouxe a destruição dos seus filhos. Volando de tecnologia, quantas a gente vê? Esse menino fica nesse videogame o dia inteiro. Ele só pensa nesse videogame o dia inteiro. Escuta, nessa casa não tem autoridade, não. Quem é que manda? Quem é que paga a conta de energia dessa casa? É ele? É a criança? É o adolescente? Não é? Não, mas se ele não estiver fazendo isso, ele vai ficar na minha cabeça. Então você entrega a sua criança para o PlayStation, não é? Coloca no nome do PlayStation, filho. Não é? Em vez de Bruno Alcântara, coloca Bruno PlayStation. Carlinhos PlayStation. Não é? Coloca o nome do PlayStation. Carlinhos Sony, não é? Coloca o nome da Sony, seus filhos, já que é o Sony que está criando. Sabe, às vezes a gente fala desses comentários um pouquinho mais invasivos, não é?
no pensamento das pessoas para trazer a realidade de que a falta de disciplina arruina a família. E quando eu falo disciplina, não é ser carrasco, é a ordem. Não é? Você pode ter disciplina de uma maneira moderada. Olha, o dia de estar aqui na internet, ou o dia de usar o iPad, é sábado. Você tem 2 horas para usar no sábado. Ah, mas eu quero falar, não, é aqui. Esse é o dia de você usar. Pode desfrutar sábado 2 horas. Fica à vontade. Ah, mas eu quero mais e tal. Não, não tem mais. Foi essa hora. Vamos fazer outra coisa? Vamos lá? Pega seu saxofone aí, vai tocar. Vai lá fazer o seu saxofone. Não é? Vamos fazer outra coisa. Vamos colocar para se movimentar. É importante, irmãos, porque a falta de comunicação arruinou. E na casa de Jacó, por exemplo, né, o favoritismo. Quantas vezes os filhos fazem a mesma coisa, mas um filho, não, tudo bem esse fazer. O outro, não é? A mesma coisa. Os irmãos de José não podiam comunicar-se com ele pacificamente. Inveja. Às vezes eu vejo, no meio das crianças, principalmente agora que eles vão crescendo, ciúme com as coisas. Já viu ciúme com as coisas que as crianças têm? Esse aqui é meu. Esse aqui meu irmão não pode usar, minha irmã não pode usar. Até uma certa ideia você vê ali a questão humana do domínio. Mas tem coisa que às vezes que é doente. Precisa tomar cuidado, precisa de observar. Não é? A gente precisa de ser correto em observar essas coisas. E comunicar isso, não é? De maneira clara também. Davi e Absalão, por exemplo, não é? O silêncio e a omissão abriu espaço para a rebelião de Absalão contra seu pai. Ele viu que o pai não fez nada por causa do irmão que mexeu com a irmã, porque ele tinha culpa no cartório também, o negócio do lado dele era feio, e aquilo encheu o coração de Absalão de rebelião. No fim da vida ele tentou matar o próprio pai, tomou o trono do próprio pai, por causa de questões que não foram tratadas. Não empurre para debaixo do tapete situações complicadas da sua vida. Tem gente que fala assim, não, é que eu sou uma pessoa controlada emocionalmente. Não, é que você não gosta de confrontar. Você não gosta de confronto. Você prefere o silêncio. Você prefere que o tempo dê soluções às coisas que você precisa colocar a mão. Você precisa de ir lá e resolver, e sentar, não é para fazer gritaria, não é para fazer arruaça, mas é para resolver. Senta e resolve. Olha, isso aqui é uma situação ruim, a gente precisa de resolver. Não é? Conversar com alguém, você diz, mas ela tem isso aí, mas eu deixei para lá e tal, porque eu entendo. Não, você não entende, você está ofendido. Você precisa de solucionar isso. Você não está comunicando que você está ofendido. É importante, irmãos. A pessoa vai colocando para debaixo do pano, não é? E aí, o que acontece? Quando a gente acaba não vendo isso, muitas vezes as pessoas, elas se enterram na tecnologia. Se enterram naquilo que é o entretenimento. Não é? É bom a gente ensinar sempre para a família que o poder da vida e da morte está na língua. Assim também o uso da tecnologia, cultos online, mensagem de edificação, orações em família, são positivos. Mas telas substituindo afeto, gerando gritos e distanciamento. Não é? Quantas vezes por causa da tela, irmãos, as pessoas vão se isolando. Não é? Eu entendo que isso é coisa da modernidade também. Antigamente, quando a pessoa assistia um filme, tela quente segunda-feira na Globo, não é? Tinha que todo mundo, sexta-feira, não era segunda. Acho que era segunda-feira a tela quente, né? Se eu não me engano. Tinha que todo mundo se reunir na sala e tal. De noite, depois da novela, não? Depois da novela, acho que é sexta-feira. Sexta-feira porque no outro dia era sábado, né? Todo mundo se reunia e tal para assistir aqueles filmes que estavam saindo no Brasil, não é? Novidade, né? 2 anos estavam no cinema. Geralmente aparecia na tecla quente, sexta-feira, tem cuidado com a babá, né? E começava aquele filme lá na tela quente e tal. E a família se preparava para assistir e era o horário que começava. Todo mundo tinha assistido. Hoje, tá um no telefone assistindo uma série, outro do outro lado assistindo outra. O Baby Shark tá na televisão e cada uma das crianças está em um jogo no iPad. Modernidade. É assim que é, ué. Mas aí, vai deixar que isso domine o ambiente?
Não é? E o culto doméstico? Tem? Para um minuto para orar junto? Para falar das coisas de Deus junto? Ou já foi embora? Não é? Quantas vezes a tecnologia, e aí também, né, usa para tudo, mas não fala com a família que está longe do Brasil, não usa a tecnologia para se comunicar com as pessoas que amam, ou que deveria, pelo menos, demonstrar um pouquinho mais de amor, não é? Nós precisamos falar dessas coisas. Por quê? Porque isso é um perigo. A tecnologia é uma ferramenta poderosa que nos pode fazer benefícios para a vida, mas também pode trazer problemas complexos, né, no relacionamento do casal. O tempo demasiado dedicado às telas pode criar uma sensação de distanciamento emocional e afetivo entre o casal, mesmo quando estão fisicamente próximos. Quem tem sido o terceiro elemento no seu relacionamento conjugal, não é? A tecnologia pode levar a uma comunicação inadequada e superficial, o que pode causar mal-entendidos e conflitos. Eu já ouvi. Meu amor, será que você pode olhar aqui para mim, parar de olhar para sua tela? Já ouvi, não é? Porque a gente fica preso. Fica olhando aquilo ali e tal, tá passando alguma coisa e tal, não é? É importante. Eu, por exemplo, procuro sempre melhorar nisso aí, mas a gente falha, mas sempre melhorar. Começa a falar, pausa o negócio e olha. Conversa. Não é? Presta atenção. Tem alguém comunicando com você. Às vezes, a pessoa tem uma amizade muito mais profunda com alguém do outro lado do mundo e não conhece ninguém do lado ali em volta. Não conversa com ninguém em volta. Irmão, eu vou falar para você. Talvez é por causa do escopo do meu trabalho, eu até aceito isso. Mas eu olho no meu telefone e procuro todos os dias se comunicar pelo menos com 1 ou 2 irmãos da nossa igreja. E eu fico olhando, falo, quem faz que faz tempo que eu não mandei mensagem? E manda uma mensagem. Me preparo para mandar mensagem. Ah, pastor, então o senhor inventa então essa... Não, eu procuro a ocasião para ser sincero. Eu procuro a ocasião para me comunicar com os irmãos da igreja. Procuro a ocasião para usar a tecnologia que eu tenho para fazer uma visita virtual. Porque todo dia, de repente, não dá para fazer uma visita. A pessoa está no trabalho. Não é? Ir lá, fazer uma comunicação. E aí, como é que você está? Como é que está você? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Como é que passou a semana? Não é? Tem irmãos que, por conta da necessidade, eu visito toda semana. Às vezes 2 vezes por semana pelo telefone. E aí, meu amigo, como é que você está? Como é que estão as coisas? Está dormindo bem? Não é? Para você saber como é que a pessoa está. Tem gente que a gente se comunica por conta do escopo do trabalho e tal. E também faz parte, mas se comunicar. E principalmente com uma família, não é? Com os filhos. Eu faço questão de descer quando a gente desce pro convívio da comunhão da família. Dar bom dia para todos os filhos, para a esposa. Não é? Cumprimentar todo dia minha esposa com um beijo. Eu dou um beijo, eu beijo minha esposa todo dia. Não é? E aí dela, se não me der um beijo um dia. Às vezes chega 10 horas da manhã, você leva e fala assim, escuta, o senhor não me dá um beijo ainda. O que negócio é esse? Não é? Eu faço questão. Isso não é especial. Isso é normal, nós vivemos juntos, nós vivemos família. E nada de especial nisso, pelo contrário, não é? Pensando, se todo dia eu trago para ela um buquê de rosa com 2 copos do Starbucks e um pacote de chocolate. Não, eu não faço. Deveria fazer. Aí seria extraordinário, né, meu amor? Pensou todo dia Starbucks? Né? E caro também, né? Não só extraordinário, mas caro também, não é? Mas é importante a gente, sabe, nos comunicar e acompanhar a vida uns dos outros, não é? Na vida com os filhos, por exemplo, não é? Pois não. Antigamente, os pais podiam as crianças para a rua, né? Porque começava a jogar bola, aí começava, né? Fuma aqui, é assim lá em São Paulo. Sim, sim. Hoje é virtual. Sim. Se não tem comunicação entre pais e filhos, lá na internet vai ter pessoas que vão comunicar. Né? Com certeza. E aí você começa a descobrir, por exemplo, a criança começa a se automutilar. Você fala, o que está acontecendo? Alguém na internet influenciou ela. Não é? Irmão, talvez eu seja retrógrado. Eu não tenho problema em ser retrógrado. Minha mãe tinha um problema enorme quando eu assistia Dragon Ball Z na televisão. Esse negócio aí de demônio, esses Dragon Ball aí, desse Goku aí, esse negócio feio e tal. Eu falo, mãe, imagina, é o Goku, mãe. Né? O Goku é super gente boa e tal. Né?
É o Gohan. Olha só, eles falam até o nome do rei do Havaí, o Kamehameha, aí, ó. Né? Não, o pessoal vai entender. O pessoal vai entender que vai assistir depois, vai entender o do Goku. Não é? Do Dragon Ball Z, um desenho que tinha quando a gente era pequeno. Que... Era do tempo dele. Então. Mas aí, olha só pra você ver, não é? Hoje, eu desço na televisão, eu bato a televisão, o olho na televisão de vez em quando, eu falo, o que é isso aqui? Isso aqui tá feio. Igualzinho minha mãe. Igualzinho meu pai. Isso aí tá feio. Não gostei disso aí não. Pode trocar. Mas pai, não sei o que não gostei disso aí não. Pode trocar. Bateu aqui, ó. Tá bem. Sabe por quê? Às vezes, irmãos, o negócio realmente é maligno. Só que quando você tem uma certa maturidade, você sabe separar o joio do trigo. Fala, não, ok, isso aqui é ruim, não é? Por exemplo, eu não vou dar razão para minha mãe hoje. Tinha um nome de um personagem do Dragon Ball Z, que era um personagem que tinha uma certa influência lá em um monte de coisa, que chamava Mr. Satan. Eu não vou dar razão para minha mãe? Ah, não, mas é porque é uma tradução, não. O número do carro do cara era 666. Ele sabia o que estava fazendo. Não é? Sabia o que estava fazendo. Ela tinha razão. Não é? Mas eu não, mas imagina, tal. Bom, não tem problema, eu não gostei disso aí não. Ah, mas pai, não gostei disso aí. Não. Isso aqui não glorifica a Deus, filho. Isso aqui não glorifica a Deus, filha. Não é? E aí você, mas você está sendo autoritário. Irmão, entenda uma coisa. Tem hora que você tem que colocar as coisas no track. Tem coisa que você vai explicar, você vai comunicar. E tem coisa que se a comunicação não funcionar, você vai determinar. Por causa das idades, por causa da maturidade. Mas uma coisa que você não deve fazer é deixar que a tecnologia desenvolva vício nas crianças, nos adolescentes e nos jovens. Vou dar um exemplo para você. Sarinha gosta do Roblox, não é? Aquele joguinho do Roblox. Começou a passar umas 2 semanas aí e tal, terminava o culto. Me dá seu iPad, pai. Pum, abri o Roblox no meu iPad e vim embora. De repente um dia eu falei, tá muito, tirei o Roblox, começou a chorar. Por que você não deixa entrar? Eu falei, opa, já sei. Tá viciada. Isso porque joga só no final de semana. Por algumas horas. Entrou na cabeça dela o negócio, ela quer o Roblox, você quer Roblox? Não. Deleta o Roblox, você vai ficar sem Roblox. Ah, mas e aí a criança vai ficar triste? Vai ficar triste. 2 horinhas, 3 horinhas, depois ela tá bem, ela vai caçar outra coisa pra fazer. Amanhã ela vai me agradecer. Entendeu? Que eu guardei a mentezinha dela das coisas e tal. Eu sei, eu entendo melhor, eu tenho maturidade para isso, não é? Uma vez a gente estava num curso lá na Flórida, estou quase terminando já, irmãos. E a mulher falou assim, eu mostro pro meu filho as coisas e deixo ele escolher. Minha filha, meu Deus do céu, faça isso não. Faça isso não. Seu filho é um adulto e já passou o tempo de maturação, beleza. Agora, não deixe as crianças fazer muitas escolhas. É importante você ensinar para a criança o que ela deve escolher. É importante você ensinar. Mudou tudo, pastor. Agora a prioridade são as crianças e os velhos de lado. Então, na comida. No mundo sim. No mundo sim, mané. Mas na igreja não. No povo de Deus não. Não é? A casa do homem e da mulher de Deus continua tendo cabeça. Não, eu tiro pela minha Cristo, família. Eu tiro pela minha família. A gente fica em pé e as crianças todas sentadas. Eu também tiro pela minha e também percebo que isso é uma influência que tenta entrar dentro das nossas casas. Não é? E a gente luta para colocar situações. Eu vejo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês e eu quero começar a terminar aqui. Tá bom? É no Agindo para Mudar. Quando nós temos o nosso Friends Forever, eu sempre falo, mulheres e crianças primeiro. Por que eu falo isso? Pela questão de que as mulheres estão cuidando das crianças. Não é? Eu não falo isso para que as crianças saiam na frente e enchem um negócio de pratão de comida, não. Não, é isso não. E já falei para os meus, quantas coisas. Isso é uma coisa que eu acho desagradável, que nós precisamos ensinar as crianças. Respeitar os mais velhos, respeitar a sua vez. Você vai comer depois que as pessoas comerem. Eu não estou dizendo, ai pastor, mas vai ficar com fome. Não, minha irmã, não é o meu irmão. Não estou falando para você que você vai fazer isso em casa. Socialmente você vai ensinar as crianças a se comportarem. É uma questão de educação, de etiqueta. Não é?
Hoje a gente não ensina mais as crianças como se vestir, como se comportar, como se portar. Não é como se comportar mesmo. Não, é criança, irmão. Não vai ficar criança para sempre. Nós precisamos comunicar. A internet não vai ensinar isso. O Blip não vai ensinar isso. Não é? Nós precisamos comunicar. Com todo carinho, com todo cuidado, mas com firmeza. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Agindo para mudar. Estabeleça limites claros. Priorize a comunicação face a face, olho no olho. E evite o uso excessivo da tecnologia em situações sociais. Faça atividades em família que não envolvam aparelhos eletrônicos. Quando a gente vai viajar em família, a gente leva os tablets, leva tudo. Beleza. Só que o tablet só pode ser começado usado quando não, na segunda hora da viagem. E por um período. Hã? Ou quase no final. Ou quase no final, por um período. Tá lá, mas não vai ser usado agora. Ah, pai, mas eu tô bordo, olha pra fora, tem um monte de coisa. Começa a contar carro. Vê quantos carros azul tem aí fora. Por quê? Porque senão, irmão, faz assim, ó, e não sabe por onde passou. A coisa mais legal pra mim, quando eu tô viajando com eles, é olhar pro lado de fora. Olha lá, Sarinho, o cavalo. Cavalo, cavalo, cavalo. E ver o cavalo, e ver o negócio. Não é? Pensar, olha, eu lembro, como é legal pra mim, por exemplo, segunda vez que a gente vai num lugar, e às vezes vem um comentário de uma das crianças. Pai, a gente passou aqui, né? A gente veio aqui já da outra vez, foi assim, assim, assim. Por quê? Porque não estava com a cara enfiada no iPad. E eu não estou falando aqui que a gente é melhor que os outros, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é uma coisa que eu tenho visto tem funcionado, tem outras que não tem funcionado e eu preciso melhorar. Não é? Impõe limites para as coisas, para a glória do nome de Jesus, não é? Se você tiver problema com tecnologia, procure ajuda e acompanhamento do seu pastor. Irmão, se você der uma olhada aí, principalmente no seu iPhone, se você der uma olhada aí, você consegue ver quanto tempo você passa nos aplicativos. Você começa a ver, irmão, que tem 5 horas ali um joguinho. Deleta o joguinho, irmão. Não é? Pro seu bem. Deleta esse joguinho aí. Aí você começa a olhar o telefone, tem lá 12 horas no Instagram. Bom, dá uma deletada no Instagram umas 2 semanas. Entendeu? Ajuda aí. A menos que você não trabalhe com isso, né? Seja parte do seu trabalho. Por exemplo, mídia social faz parte do meu trabalho, como departamento de mídia do Ministério do Belém. Então, quando eu estou no Facebook, muitas vezes eu estou trabalhando. Quando eu estou no Instagram, muitas vezes eu estou trabalhando. No Instagram, no Facebook. Vendo alguma coisa de alguma congregação, postando alguma coisa para alguma congregação, trabalhando as várias coisas que a gente tem para fazer. Mas se não é uma questão de trabalho para você, e você está passando muitas horas, por exemplo, shorts é uma coisa que é complicada hoje em dia. As pessoas começam a passar aqueles shorts do YouTube, e quando em vídeo de 1 minuto em 1 minuto, ele passa 60 minutos, 180 minutos nos shorts. Controle, irmão. E precisa de ser sincero. Sincero com você mesmo. Isso aqui está gastando muito tempo. Está gastando muito tempo isso aqui. A gente não é um livro bom, né, pastor? Entendo também isso. Eu entendo também isso aí. O livro do século XXI é digital. Tem jeito. E o pior de tudo. Mas o negócio é o seguinte. A comunicação informativa, por exemplo, e quando não tinha livro, como é que as pessoas faziam? Porque, num certo período da história, os livros surgiram. Gutenberg fez a primeira impressão de livro. E como é que era antes? Como é que as pessoas adquiriam informação antes? De maneira oral. Então elas iam lá ouvir o discurso do fulano de tal. Quando não alguém era rico, conseguia fazer anotação com o próprio punho. E o outro lê a anotação dele. Mas não era assim. Em um tempo surgiu a tecnologia e o livro. O livro se tornou a tecnologia da época. Hoje nós estamos numa fase de transição. Então, eu entendo o nosso cuidado, por exemplo, com a cultura, com o livro e tal. Mas nós precisamos ter a mente aberta. Não é mais assim hoje. Não é mais assim hoje. Nós adquirimos informação de maneira diferente. Agora, a pergunta e aí é onde a gente entra no denominador comum. Que tipo de informação nós estamos agregando? Não é? Que tipo de informação nós estamos consumindo? Ok, nós não estamos lendo o livro, então beleza. Nós estamos lendo o livro lá em página. O que nós estamos lendo? Que tipo de informação nós... É a mesma informação que a gente teria num livro? Porque eu sei pessoas, por exemplo, que quando elas estão lá no
nos reels dela, aprendendo 10 maneiras de ser melhor com seus filhos, 20 maneiras de ganhar dinheiro. Ela está adquirindo conteúdo para ela. Não um vídeo, mas ela está adquirindo conteúdo. Agora tem gente lá que está só dando risada. Quando não, está fazendo alguma coisa ilícita. Entendeu? O que é que nós estamos adquirindo? Essa é a nossa realidade. Não adianta a gente querer olhar para trás e querer viver igual em 1950. Acabou, irmão. Não é mais assim. Ok, não é mais assim. No que é, o que a gente vai fazer? Simples. Não é? É muito simples. Essa semana a gente estava falando, eu preciso terminar, mas hoje o assunto está muito interessante. Essa semana nós estávamos falando, por exemplo, culto de ensino. Nós vemos um dia, por exemplo, que principalmente os nossos irmãos aqui na cidade trabalham em horários que o nosso culto acontece. Pela primeira vez nós chegamos à conclusão, entre pastores, de que o Zoom é uma solução para esse tipo de irmão, para ele estar presente no culto. Não é uma transmissão ao vivo, que a pessoa entra, sai no YouTube. Não. Eu estou vendo quem está aqui comigo online. Eu estou lendo o nome da pessoa que está aqui no computador. Estou vendo ela. Eu sei quem é que está no culto. Que não pode vir. Não é? E isso me faz a possibilidade de dar presença para a pessoa no culto. Entender que o irmão está aqui preso ao assunto, absorvendo o assunto como se ele estivesse aqui online. É claro que não substitui a questão da pessoa estar aqui fisicamente. Claro que não. Mas é uma solução que antes nós não tínhamos para ajudar as pessoas. Não é verdade? Então, nós temos que ler o momento que nós estamos vivendo e fazer relações com ele. Por exemplo, né? Ai, pastor, esse negócio de Bíblia no celular. Bíblia para mim tem que ser no papel. Irmão, e quando não tinha papel? E quando não era papel? Eu entendo que tem uma ética importante das pessoas trazerem a Bíblia como uma espécie de statement, né? De declaração. Eu sou crente. Entendo. Faz parte. Tá bom? Faz parte. Mas isso vai acabar. E não vai muito tempo, não. Não é? O importante, não é se a Bíblia está no papel, se a Bíblia está no iPad. O importante é se a Bíblia está no coração. E aí você está lendo ela. Não é? Na unidade familiar e em ambientes espirituais. Na arca, a unidade em Deus resultou em vida. Em Babel, a unidade sem Deus trouxe confusão. Não é? Na arca, a unidade trouxe vida. Em Babel, a unidade sem Deus trouxe confusão. Onde é que a gente está se unindo? Estamos se unindo em Deus para fazer as coisas de Deus? Ou estamos se unindo entre nós para fazer as coisas do mundo? Nós já temos uma unidade. Nós já entendemos que a gente está vivendo um tempo em tecnologia. Nós vamos viver essa tecnologia para a glória de Deus ou para a nossa própria glória? Não é? Comunicação, salvação ou confusão. Na arca, a comunicação preservou. Em Babel, gerou dispersão. Hoje, muitos vivem babéis domésticas. Quando Cristo governa, até o silêncio é o elo de comunhão. Desde o princípio, Deus mostrou o seu desejo de comunhão com toda a obra-prima da sua criação, a família. Ele mesmo tomava a iniciativa de descer e dialogar com eles. Deus tem vontade de dialogar conosco, não é? Hoje a gente tem acesso, irmãos, a cultos, a hinos, que antes nunca a gente teve possibilidade de fazer isso. Mas hoje a gente ouve um hino que o irmão gravou, coisa mais linda, tal, 2 dias depois que lançou, de graça no seu telefone. De graça não, alguém está pagando, né? Mas tá lá, no seu telefone. Não é? Você põe no carro, você louva a Deus e tal. Aproveite, era o disco pirata. não é? Não é? Aproveite a porta aberta para glorificar a Deus. Aproveite a porta aberta para glorificar a Deus. Olha, esse estudo vai estar online daqui uns dias. Compartilhe com as pessoas. Isso vai ajudar muita família a entender onde eles estão. Eu acho que mudar de estágio vai depender de um esforço muito maior de muita gente. Mas pelo menos esse estudo pode trazer uma consciência de onde as pessoas estão. Porque você não consegue mudar se você não sabe onde você está. Ok? Para quem não sabe para onde vai, qualquer porta é destino. Mas para quem sabe para onde vai, ele não confunde o porto que ele tem que chegar. Ele não pode se atracar no Haiti e achar que chegou em Paris.
Não, ele tem que saber para onde ele vai, não é? Quando a tecnologia cala as vozes da casa, o coração da família deixa de ser coral. Mas quando conversamos em amor, cada frase produz adoração. A boa comunicação da família não é apenas troca de palavras, mas testemunho vivo de que a nossa comunhão ainda tem lugar para Deus. Em essência, falar uns com os outros sem ruídos que nos afastem é antecipar no lar a comunhão dos santos.